Saudações vascaínas! Olá, tudo bem com vocês? Neto e Pascoal elogiam muito o Vasco, rasgam o Vasco, a mídia surpreende com o Vasco 5-1 aí. Então fiquem aí com o vídeo, valeu, fui! É impressionante a torcida do Vasco, né? A torcida não merece o time que tem, mesmo ganhando de 5-1, tá, gente? Desculpa aí. A torcida merece um time, pelo menos 50% da torcida. Que é uma coisa muito louca. Um time que já caiu 4 vezes, está brigando pelo rebaixamento, para permanecer na primeira divisão. É uma torcida muito, mas muito, uma coisa impressionante, né? A verdade, eu acho que o que seria muito mais legal pro Vasco, pro ano que vem, é montar um time forte, né? Montar um time que não brigue para ficar só no rebaixamento. Porque a verdade, a torcida é mais importante do que o time jogando. Se não fosse a torcida, o time não ganhava. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E o Vasco tem que ter esse entendimento. Quem dirige o Vasco. A SAF, quem vai ser o presidente, espero que seja o Pedrinho, né? Parabéns ao Vasco. Que clube que é o clube de regaças Vasco da Gama. Meu Deus. E ó, pertinho do centroavante. Então os caras vão ficar loucos de fazer gol com ele. Você vê aquela bola que ele arruma pros caras, ele troca de pé. A bola vem na direita, ele pumba com a esquerda. Ele troca de pé na hora. O goleiro vai dar o bote nele, espera o goleiro deitar para poder... Impressionante. Ele tem... Não é à toa que o pessoal lá na França tá meio brabo com o presidente do ex-clube dele, né? Estão até tentando mover uma ação contra o ex-presidente por ter liberado o Payet. Estão falando que o time perdeu a identidade de ser o ídolo, né? Porque ele é um grande ídolo do Olympique de Marseille. E aqui, ele jogando o que ele está jogando, olha essa bola aí, ele dominou com a direita. Na hora que ele foi bater, ele troca o pé. Troca. Ó, ele domina a bola, aí vem, ó. Agora eu vou bater. Pimba, bateu com a outra. Nossa. Então, e jogador diferente faz coisa diferente. E isso inibe o adversário. Os caras falam, opa, pera um pouquinho, eu tenho que marcar de perto esse cara, não posso dar espaço para ele. O Vasco fez o que a torcida sonhava. Lembra ontem na chegada do estádio? Que os torcedores falavam? O mais barato que eu escutei um torcedor falar foi 3-0. Foi. O mais barato. Eu até tinha dado o placar de 3-0. Errei feio, né? 5-1. Agora, a torcida falou 5-1, 4-1, 5-0, 4-0. A torcida chegou numa empolgação. E é essa a palavra que define o Vasco nesse momento, a empolgação, né? E com toda a razão, principalmente com o Ramon, porque se você pegar o recorte só dos jogos dele, ele não estaria com o número de pontos, percentual de aproveitamento dele, número de vitórias e empates. Acho que ele tem 3 derrotas, são 9 jogos dele, não é isso, Fernando? Isso. Acho que são 9 jogos, perdeu 3, empatou 2 e ganhou os outros, ele já estaria com a pontuação acima. E ele arrumou o time. O Zé Gabriel ali, não adianta querer botar Medel de volante que não aguentava correr atrás de Medel ninguém. tá muito bem na zaga, né? Então, já estava a colocar ali. Né? E agora o Zé Gabriel vai e volta ali para fazer a saída de bola e aí você consegue espetar os 2 caras, os laterais, o Piton e o Pumita. Eu também gosto do Pumita, não acho que é à toa que é o cara que vai para a seleção e tal, mas quando o time está ruim, todo mundo é criticado. Então ele foi alvo de muitas críticas. Ele não críticas. tinha apoio quando ele subia, você tem razão. Não tinha um volante igual o Zé Gabriel, né? E ele ficava muito exposto também defensivamente, que é uma grande fragilidade do Pumita. Isso, aí... E o time todo estava mal pra caramba. O Pascoal queria 6 novos titulares e chegaram os 6 novos aqui embaixo, titulares. Antes 21,4 e agora com o novo treinador 51,9. A gente fala muito dos reforços, né? Porque obviamente que para montar uma equipe ele precisa de bons jogadores e agora os tem. Mas eu acho que o Ramon também é um achado, também é uma peça muito importante. Eu acho que é. Ele é o principal reforço, assim. O Ramon Dias é um cara muito experiente, né? Ele é ídolo do River Plate. Conhece muito de futebol. Não conta nada pra ninguém também. Jogou Jogou bola também. Era bom. Ó, só para falar desse percentual que eu tinha dito, bom. o Fortaleza é o 8º colocado, tem 52% de aproveitamento. Sim. Então ele com 51, não sei o quê, estaria na página de cima. Se o campeonato tivesse começado com ele agora, enfim, só para ter uma noção e talvez que aquele por isso a percentual expectativa é é tão alta, importante. porque tem coisas para levar em consideração. Porque era o Curitiba, que também está lá embaixo, é um time que não consegue vitória há muito tempo, mas não é esse jogo, né? Esse jogo ele é emblemático porque tem São Januário, a sequência ela pode querer dizer muito, porque se o Vasco ganha mais esses 6 pontos contra América e Santos, sai dessa zona. Sim. Mas depende de si. esse é o momento do Vasco. Né? O Vasco está melhor que o Santos e melhor que o América. Sim.
né? Melhor arrumado taticamente, tem melhores jogadores que o Santos e que o América. O América, outro dia o Mauro falou uma coisa e eu concordo com ele. O América, você vê jogar, você acha que o América não joga mal. Mas o América não ganha jogo. Não que seja um grande desempenho, mas é o tipo do time que tem mais desempenho do que resultado. Então, não joga mal. E a gente vê uns grandes aí que tem mais resultado do que desempenho, né? Mas, então o América se fala assim, poxa, esse time não joga mal, não ganha, não tem poder de finalização. Agora vai no... O que a torcida do Vasco... Essa aí, ó, eu falar, espetacular isso aí. Isso aí é espetacular. Essa faixa aí, o 3D que a torcida do Vasco fez, isso aí é uma coisa assim que arrepia o torcedor do Vasco. Por quê? Porque é a resistência. Isso não é a resistência só do time que não quer cair. É a resistência histórica do Vasco da Gama. Sim. Entra história nisso, entra passado, entra tudo que vem na cabeça do torcedor, de não querer outra vez ver o time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E esse impulso que vem da arquibancada, é o que eu digo aqui, a torcida do Vasco é diferente das outras porque o que faltar ela é inteira. Se o jogador estiver meio fraco dentro de campo, ela é inteira, ela vai empurra o cara para jogar. E é isso que precisa a torcida do Vasco. Esquecer briga, esquecer intimidação, essas coisas. O que vale é a torcida, o grito da torcida, que intimida o adversário e dá ânimo para o time do Vasco. É isso que é legal. Mas eu acho que o ponto que você trouxe, Dani, é que explica o momento do Vasco. Quando o Vasco estreia com o Ramon Dias contra o Atlético Paranaense, ele perde o jogo. Mas ali o Vasco já tinha demonstrado uma evolução, como Sim. mostrou uma evolução no jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Em alguns momentos foi superior ao Corinthians. Assim, mesmo quando o Vasco perdeu, o outro jogo foi contra o Palmeiras, e o Vasco fez um belíssimo primeiro tempo dentro, né, do Allianz, o time estava mostrando uma cara, estava mostrando uma identidade, estava mostrando uma organização. O Ramon Dias, além de ter sido um cara muito competente na organização, na melhora dos jogadores, porque coletivo potencializa qualquer jogador. Quando você tem um time ajustado, o jogador cresce. Isso é básico, né, dentro do futebol. Além disso, ele trouxe confiança para o atleta. O atleta hoje tem a confiança que ele pode desempenhar o seu futebol, mesmo quando está na adversidade. O Vasco fez 5-1 no Curitiba, mas meteu 4-2 no Fluminense e o Fernando Diniz. Exato. Então, assim, o Vasco está jogando futebol, está com uma confiança. O desafio ainda é muito complicado, porque o Vasco paga um preço de um início muito ruim lá com o Barbieri e companhia. A pontuação era muito baixa. Mas se você for pegar hoje o recorte só do retorno, o Vasco tem campanha de G4. Sim. Com o Ramon Dias só com esse recorte de retorno. Então, assim, o time de fato foi transformado. Tem outra postura. Ontem, assim, você viu uma sinergia de um time que chegou a construir um 4-0 e não pisava no freio. Queria mais agressividade, time organizado, consciente, com mais tranquilidade para jogar futebol. Então, assim, o grande nome, o grande rosto hoje do Vasco é o Ramon Dias, não é a SAF, não. Mas ele porque essa fez muita bobagem. Ele está querendo dividir esse protagonismo. É esperto, é lógico. E aí ele fez o que ontem na entrevista coletiva? Chamou a torcida para perto dele. Vamos ouvir o Ramon Dias. Y por supuesto jugar con este marco, con la gente, impresionante. A mí ya me había tocado vivir hace muchos años y no cambió. Cada vez está mejor, cada vez es más difícil jugar en este estadio. Por eso nosotros queríamos que Vasco juegue realmente en su estadio para demostrarle a todo el fútbol brasilero que acá va a ser muy difícil para todos. Para nosotros también, estamos contentos con los jugadores, con la gente. El apoyo de todo hace que el equipo tenga ese espíritu, esa actitud, y eso es muy agradable para nosotros que estamos afuera, porque nosotros también estamos afuera, y ver el equipo que tiene esa agresividad, ese ritmo, ese juego. Creo que los jugadores hicieron un gran partido. Contento por eso, porque los jugadores hicieron un gran partido. Que disfruten este momento. No hay que relajarse, porque no hemos salido de la situación, pero estamos contentos porque estamos en un buen camino que vamos a seguir compitindo. Dá uma freada ali, né, Mauro? Tipo assim, não saímos ainda, mas vamos competir, vamos melhorar. Ele trouxe muita confiança antes de mais nada, né? Você se lembra aqui dele bater na mesa, não vamos cair, não vamos cair. Aquele jogo no Bahia, e tal, né? Não vamos não vai abarrar. Não vai abarrar. Então, ele chegou muito confiante, chega no momento certo, que ele é um bom técnico, e o momento certo é porque o time também recebe reforços. Então, o Barbieri perdeu os pontos lá no início, também era outro Vasco também, né? O Vasco do início do ano, Pascoalzinho,
já falavam desde o torneio da Flórida que o time precisava de pelo menos 6 titulares. 6 titulares, não eram 6. Não era 6 para elenco, não. 6 para Mas reforçar. precisou tomar um susto para reforçar. Porque a direção achava que estava tudo certo. Pois é, que o trabalho era bem feito, mas não vinha o resultado. E com o Ramon, o que você falou, o primeiro jogo, Atlético Paranaense e tal, claro, você já vê um trabalho. Mas cadê os 3 pontos? Você já vê um trabalho, o time também. Agora está chegando no ponto certo. Você vê desempenho, você vê empolgação e vê os 3 pontos, que é fundamental. Não adianta ficar jogando bonito também, se não ganhar os 3 pontos, você não sai do lugar. Então, assim, claro que dá para acreditar muito agora no Ramon, que o Vasco não vai ficar lá embaixo. Então, os outros que se cuidem, porque o time está arrumado, né? O time está arrumado, o time está empolgado. Mais do que arrumado, está competindo, né? Não, está competindo e aí consegue os resultados. E esse segundo turno, a gente fala aqui quase todo dia, né? Vai ser muito mais legal do que o primeiro por causa disso, de todo esse tipo de competição que vai ter agora, jogos diferentes. O primeiro turno foi 1-1, Curitiba e Vasco, pra você ter uma ideia. Foi 1-1. Agora foi uma goleada. Olha agora, eu não esperava tanto. Ontem eu falei 2, falei se for 3 tá bom, porra. Não, mas pensando no Curitiba Vasco também. Já sabia, essa sabia e essa tá esperançosa. Quem não tá muito esperançosa agora, apesar da vitória de ontem, é a torcida do Furacão.